Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que me ouve aqui pelas ondas da nossa internet. Hoje mais um domingo, né? E a gente vai iniciar, né? A gente vai começar a escola dominical, mas hoje esse vídeo eu não vou comentar a lição, né? Nesse vídeo, esse vídeo eu tô gravando, né? Pra dizer que agora a gente vai participar, na verdade, né? Da escola dominical aqui na igreja. Cheguei um pouco mais cedo, tava meditando. Não tem nada a ver com a lição, né? Mas eu estava meditando na epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses. E logo no início, né, do capítulo, no capítulo 1, aí nos primeiros versículos, o apóstolo São Paulo ele vai falar ele fala sobre a excelência do amor, né, e a caridade através do Espírito de Deus, né? Eu comecei a meditar assim, porque a epístola universal porque ela servia tanto para os colossenses naquela época, servia para as pessoas que estavam ali, os contemporâneos do apóstolo Paulo, os contemporâneos da igreja, e ela serve também para nós na atualidade, né? A palavra de Deus, quando ela entra no nosso coração, ela faz a morada, ela transforma. Olha os carros passando, a igreja perde a avenida. A palavra de Deus, ela transforma o nosso coração, ela entra e faz morada. O rei Davi, ele falava assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. E nos dias de hoje não é diferente, né? Para não pecarmos contra Deus, para continuarmos, né, fazendo a vontade dele e crendo nas promessas de Deus, é importante, né, se esconder a palavra de Deus, né? Assim como Davi, né? As pessoas usam isso de uma maneira pejorativa, principalmente pessoas que são fora do meio evangélico, não? Então de repente pessoas que estavam dentro da igreja e saem e acabam se desviando, usam para afrontar, né, pessoas que outra hora estavam no mundo fazendo toda sorte de pecado e de repente resolvem ter uma conduta diferente por meio de Cristo, porque você só muda a sua conduta, você muda o seu pensamento, você consegue transformar o seu caráter através do Espírito Santo de Deus, que ele começa a habitar a vida da gente no momento quando a gente aceita Cristo. Então uma coisa que eu vejo muito é a pessoa, principalmente fora do meio evangélico, a pessoa falar assim: não, porque fulano está se escondendo atrás da Bíblia, né? Era uma pessoa horrível, fez o que fez e agora está na igreja, né? Pagando de crente, né? Assim que o mundo diz. Mas na verdade estamos apenas seguindo a Bíblia, porque assim como o rei Davi, né, foi o grande rei Davi, também escreveu vários salmos também, né? Toda a história do rei Davi está ali no livro das crônicas dos reis de Israel, também no livro de Reis, 1ª e 2ª Reis, ele conta a história do rei Davi, que todo mundo conhece a história do rei Davi, mas se você não conhece, vale a pena ali conhecer, né, dar uma lida, se aprofundar na história, né? Ele foi o segundo rei com o fim do governo teocrático, que era o governo dos juízes, né? E centralizado por Deus, né? Então Deus levantava juízes, eles comandavam, né, a nação de Israel, né? Que ainda no momento não era nenhuma nação praticamente, era um povo, era um povoado, né? E Deus levantava juízes e eles conduziam, né? Deus falava através deles, por meio de manifestação teofânica, né? Esse foi o período dos juízes. Aí o povo começou a pedir um rei homem, eles queriam um homem, né, como eles ali e aí Deus, eles apresentaram Saul, né? Saul, ele foi o primeiro rei homem. Com o fim do governo teocrático, né, o povo institui Saul e Deus assina embaixo. Só que acontece que toda vez que o homem coloca a mão, toda vez que o homem ele tenta fazer do jeito dele, as coisas às vezes não acabam saindo bem, né? As coisas acabam não saindo certo. Chega um período do reinado, né, da administração ali de Saul, que Deus ele rejeita, né? Porque ele começa a pecar, né? O coração dele já vai se desviando dos propósitos que outrora ele tinha se comprometido a fazer. Aí Deus vira para o próprio profeta, né, para Samuel, e Samuel já percebendo já toda a situação, Deus ele fala assim: até quando terás dó de Saul, tendo já eu rejeitado? Deus já havia rejeitado, né? Não ele como ungido e pelo chamado, mas tinha rejeitado a administração dele como rei. Então o período político de Saul já tinha acabado. Deus tinha rejeitado ele como um político ali, como um líder ali político ali da história ali de Israel. A história dele tinha acabado, né?
Aí então, porque Saul ele tinha porte de rei, ele tinha cara de rei, né? Então ali foi, então o povo colocou ele ali e ali e aí ele foi ungido e ficou ali, né? Só que quando o coração dele se afastou de Deus, Deus o rejeita. Aí Deus vai lá e pega aquele que não tem cara de rei, aquele que não tem cara de grande lutador, aquele que é a pessoa mais, que era o menor da família dele, que era Davi, o menor da casa do pai dele, de Jessé. Deus escolhe ele. A primeira unção de Davi foi lá no... Ele estava trabalhando, estava no meio do pasto. Jessé apresenta todos os filhos dele. Só que Samuel, guiado por Deus, falou assim: não é nenhum desses. Tem mais. Nem Samuel também não conhecia todos os filhos. Tem mais. Jessé fala assim: tem um, só que esse você não vai querer não, porque ele é pequeno, ele é baixinho, fraco e tá trabalhando, ele é pastor, tá lá, pastor de ovelha, tá pastoreando. Manda chamar ele. Quando Samuel olha para Davi, automaticamente ele já sente, né, que é ele, né? Deus já comunica o seu interior. Ele, como profeta e tendo a comunicação ali direto com Deus, ele já entende que Davi é aquele que vai ser ungido. Então ali Davi recebe a primeira unção. A primeira unção de Davi ele recebe dentro da casa dele. Não tinha pessoas importantes, não tinha políticos importantes, não tinha o pessoal da realeza. Quem estava ali era a família dele e o homem de Deus. E Davi, importante, interessante, que onde ele estava? Davi, ele estava lá no pasto. Davi estava trabalhando. Davi estava apacentando as ovelhas. Ele estava ocupado, né? É importante que todo mundo que é chamado, né, para que tenha o seu chamado ministerial, você entender que você precisa estar exercendo, né? Davi ele não foi chamado à toa. Ele não estava à toa. Ele não estava dormindo, não estava na rede, ele não estava no lago pescando. Davi ele estava pastoreando. Samuel fala assim para Jessé: manda chamar, porque já tem um rei. Israel já tem um novo rei. Ali foi a primeira unção. Depois, né, tem uma feita ainda que Davi, né, agora já concorrente de Saul, né, que Saul podia ter mandado matar Davi, né. Só que aí ele estava meio assim, porque ele sabia que Davi já tinha sido ungido, então Deus já estava com ele já, então já não podia mais tocar. Da mesma forma, Davi, quando encontra com Saul em uma caverna, que os oficiais ali, né, os valentes de Davi, até poderiam, né, falar do período: Davi, aproveita para matar teu concorrente. Ele é o teu concorrente, aproveita para matar ele. Em vez de matar, ele falou assim: ai de mim tocar no ungir de Deus, né? Foi até que a gente conversou, um dia teve um tema sobre isso aí aqui na escola, a gente estava comentando sobre isso aí com o pastor. Ai de mim tocar no ungido. Saul, ele não era mais rei, Deus havia rejeitado o reinado político dele. Mas a unção, ela é uma marca indelével. A unção é uma marca que que fica cravada na alma, né? Ela não vai sair, né? Então ele continuava sendo ungido de Deus. Só que ele não exerceria mais a sua posição política, né, como rei, né? E Davi reconhecia isso e reconhecia a unção, né? E não precisou ninguém falar para Davi que ele era ungido, né? A unção, ela testifica. Então Davi, quando olha para Saul, ele testifica. A unção dentro de Davi testifica com a unção de Saul. Não posso tocar nesse homem, porque ele é ungido de Deus. A unção que testifica. Aí depois a terceira unção, que foi a unção. A primeira unção foi a unção na casa dos seus pais. A segunda unção foi uma unção que testifica. Que ele testificou, ele viu a unção sobre Saul e testificou também a mesma unção sobre a vida dele. A terceira unção foi mediante ali aos reis, mediante aos maiorais ali da época, que atestaram e o empossaram como rei. Então Davi ele passa por um período, é todo um processo até ele assumir aquilo que Deus tinha desejado, aquilo que Deus tinha projetado, aquilo que Deus tinha sonhado para ele. Você vê que mesmo ele estando na vontade de Deus, mesmo que ele estando dentro da vontade permissiva de Deus, houve todo um processo que ele teve que aguardar. Então, um bom dia para você, que você aprenda também a aguardar no Senhor, né? Assim como Davi, ele esperou o tempo certo, né? E foi ali rei de Israel, né? E ali foi, inclusive, da linhagem de Davi, né? Nos veio também o Messias, né? Jesus, ele é da linhagem de Davi, porquanto isso ele é chamado de filho de Davi, por conta da sua descendência, sua linhagem. Então, quão importante foi Davi quanto rei, quanto um homem da história, quanto homem de Deus, né? Quanto importante para o povo de Israel e quanto importantes são os exemplos, né? Como um homem guerreiro, né? Para nós também na atualidade, né?
Então tenha um bom dia, Deus abençoe sua vida. Você que não é inscrito aqui no projeto Motivarei, você consegue ajudar o nosso ministério de duas maneiras. Como que você, clicando no botão de se inscrever, clicando no sininho para ativar todas as notificações, também deixando seu comentário. Aí na caixa de comentário você pode estar deixando ali a sua pergunta, deixar a sua dúvida na caixa de comentário. E também vai ficar ali as informações também para você estar ajudando aí o nosso ministério aí, ministério que Deus tem colocado dentro do nosso coração, né? Que é levar a palavra do Senhor, né? Ministério Palavra Viva e o projeto Motivarei. Então a gente vai continuar soltando os vídeos da EBD, né? Das escolas, da escola de hoje, né? Que é sobre Noemi. Ela já há 3 dias já tá postado. Tem os cortes também. A gente já gravou já na semana que vem. Então você que é professor de escola dominical, você que é aluno e quer aí se preparar, a gente já subiu os vídeos com os nossos comentários, com os nossos pareceres lá, né, com o ponto de vista do projeto, né, do projeto Motivarei. Já está gravado, já tá online já. Então não deixe de se inscrever, não deixe de curtir os vídeos aqui do projeto. Lembrando também que vai entrar uma série de vídeos, né, que são as células de formação de psicologia pastoral, né, que é a teoria dos 4 temperamentos, né? Então quando estiver prontinho aí, é importante você clicar no sininho para você receber as notificações, né? E vai chegar, na verdade vai ser um módulo, né, uma célula de formação por assunto, né? Então porque o assunto ele é bem vasto, né? E então vai ser a série vai ser em 4 módulos. Muito obrigado, valeu.